Flamengo na tela para você. Não foi um grande jogo, mas isso pouco importa. Eu gosto da ideia de que você não jogue bem e ganhe. E foi isso que aconteceu com o time do Flamengo, jogando contra o Juventude, que tentou, sabia que tinha que se defender, sabia que tinha que jogar por 2 ou por 3 bolas, fez a lição de casa, mas por mais que essa lição de casa é feita, tem o Arrascaeta, que o nosso amigo Nicola, Ana, fala que não joga na Premier League. Não, quem joga na Premier League é o Joelinton. Quem joga, olha, eu pego 25 ou 40 jogadores de bate-pronto aqui, que são infinitamente piores do que o Arrascaeta, que ganham a mesma coisa ou um pouquinho mais do que o Arrascaeta, porque o Arrascaeta já tem um baita salário, e ele só não vai. Por quê? Porque os europeus não olham para o futebol brasileiro. É por aí, Ana? É uma questão de gestão? Neste caso, eu vou ficar no meio termo entre você e o Nicola. Eu acho que a questão do Arrascaeta tem a questão do fator idade, tem o histórico dele de lesões. A forma com que joga, eu acho que ele está ganhando muito mais visibilidade agora, inclusive na seleção uruguaia, depois que ele passou a jogar com o Felipe Luiz, dessa maneira flutuante na frente, que me lembra, se eu não estou equivocada, quando ele começou lá no Cruzeiro. A forma que o Arrascaeta jogava lá atrás no Cruzeiro era dessa forma, flutuante, próximo à área, podendo finalizar em gol. Então isso deu a ele mais dinâmica e automaticamente mais visibilidade. Então passa pelo treinador, passa pelo momento físico também dele, que ele está melhor agora, e fator motivacional. Quando você está seguro, quando você sente que o seu corpo está respondendo, você automaticamente produz mais. Agora, sobre a questão que o Nicola fala das ligas europeias, é sobre a questão de força, de velocidade, de espaço. Não. Então, o que o Nicola defende é que se ele estiver jogando num futebol em que é muito veloz, em que é muito rápido, de muita força e de ocupação de espaço rápido, talvez ele não consiga desenvolver. Não, mas espera um pouquinho. Você acha que o Juventude não marcou o Flamengo? Não dá pra comparar. Mas não dá pra comparar, tá é mais lento. Não, eu vou te falar. Lento. Nesse caso, eu concordo com o Nicola. Não, então respeito a opinião de vocês dois, mas não concordo com nada. Não, marcou. Olha, o Juventude marcou, se esforçou. O Arrascaeta é titular até do Manchester City. Nossa. Eu te digo, é titular só não é. Veja o que está jogando o City. Por acaso ganhou nesse final de semana? Ganhou. O Haaland foi mal também. Não, mas espera um pouquinho. Jogou 5 partidas, não fez absolutamente nada. Jogou 5 partidas, é perna dura, não fez absolutamente nada. Você tira quem para colocar o Arrascaeta no City? Escala o meio campo do City aí com 2 atacantes, porque não é no lugar do Haaland. Ele vai ter que jogar. O Savinho, você acha que ele joga mais que o Savinho? Não, o Phil Foden ou o Arrascaeta? O Phil Foden. Ah, tá. Phil Foden. O Phil Foden, às vezes, por incompetência do Pep Guardiola, não é titular. Porque é incompetente o Guardiola. O Phil Foden seria titular em qualquer circunstância. Agora, o Arrascaeta, você tá de brincadeira. Quem joga mais, o Arrascaeta ou o Savinho? Arrascaeta. Então pronto, acabou. O Savinho. Eu gosto mais do futebol da Arrascaeta. Não é só isso. Ele joga em qualquer lugar. O Savinho não engraxa o sapato do Arrascaeta. O Arrascaeta para cenário nacional é espetacular. É o melhor jogador em atividade, com enorme folga em relação ao segundo colocado. Vale a lembrança de que com o gol que ele marcou de cabeça, o Arrasca chegou a 18 gols na temporada, já é a sua temporada mais artilheira, como na temporada de 2019. Só que a gente está no mês de setembro e ele ainda tem pelo menos mais 18 jogos para ultrapassar com folga. Em relação à assistência, são 13, o recorde dele é de 2022 com 19. Faltam 6. A tendência é que passe também. Nos últimos 7 jogos, o Arrascaeta fez 5 gols e deu 5 assistências. Isso é para calar a boca de rubro-negros que diziam que o Flamengo não tinha que renovar o contrato do Arrascaeta, que era um grande absurdo e que o Flamengo precisava buscar um 10. Eu sempre defendi que o Arrascaeta é o grande craque do time, faltava um pouquinho de motivação e essa motivação veio especialmente depois que o Flamengo adiou essa renovação, que vai ficar mais cara. A partir de agora, o Arrascaeta vai cobrar pelo menos os 2 milhões de reais por mês. A que tem direito o Saúl, o Jorginho e o Samuel Lino. Faz parte do jogo, tá tudo certo. Sobre a comparação que você gosta de fazer em relação ao futebol internacional. Depois de todos esses elogios, que são absolutamente merecidos, o Arrascaeta é o principal jogador do futebol brasileiro hoje. Aqui joga-se menos intensidade, aqui se joga com mais espaço, aqui você tem mais tempo para pensar. No futebol inglês, que você não gosta, a coisa é muito diferente. Gosto. E o Arrascaeta, diante desse fenômeno que é o Arrascaeta, e ele é fenômeno desde 2019, não tem bobo no futebol mundial. Na Inglaterra você tem muito dinheiro. Bobo no futebol. Mas assim, os dirigentes de futebol na Inglaterra, eles têm mais capacidade financeira. Se não vieram eles não olham para cá. Sabe quanto
sabe por que você acha que eles não olham? Eles não olham, eles não olham, eles não olham, eles mas não qual a olham. lógica de não olhar? Eles não olham, não sei, eles não olham. Olham. O cara, é a mesma coisa, se eu não olhar para a direita, como é que eu posso saber que, olha, tem mas qual a lógica deles não olharem para o Brasil, Elias? Eu só olho para a esquerda e fico vendo 6 restaurantes, eu vou ficar... Mas você é um cara inteligente, qual é a lógica de o futebol inglês ignorar o futebol brasileiro? Mostrando a quantidade de jogadores brasileiros que fazem sucesso na Premier League. Não faz sentido ignorar. Sabe o que acontece, Elias? Eles vêm aqui e identificam o jogador que tem dificuldade em intensidade. Não é um cara que consegue jogar muito sem bola. E para o futebol inglês isso é determinante. Não é que determinante. Tem um monte de perna de pau lá, tem um monte de cara fraco. Você pensa que tem Cole Palmer espalhado por todo canto? Não tem. Você dizia que o Palmer era fraco? Não, o Palmer é que ele é sonado. Ele é sonado. Quando ele está acordado, ele é um monstro jogador. Mas é mais intenso do que o Arrascaeta, ele é mais intenso que o Arrascaeta, mas ele é um jogador de outro nível. Mas quantos Cole Palmer tem na Inglaterra? Quantos Cole Palmer tem jogando na Premier League? 10. 8 no máximo, e você tem 20 times. Então, é óbvio que tem lugar para o Arrascaeta. Te digo mais, é só você parar para pensar o seguinte, sabe quanto o Arsenal, nesse período em que o Mikel Arteta está comandando a equipe, já investiu ou não? Quanto? 1 bilhão de libras, mais de 7 bilhões de reais. Se o cara não ganha mais de 7 bi. Sabe quanto custa o time do incompetente do Pep Guardiola? Incompetente. 10 bilhões de... Não ganha. O cara ganhou do United, parabéns. Mas olha a campanha do City para um time que custa 10 bilhões de reais. Sabe como é que a vida do Guardiola é assim? Olha se você viveria nesse planeta com tranquilidade. Olha, eu quero um zagueiro. Van Dijk. Ah, você gosta do Van Dijk? Gosto. 400 milhões. Está disponível. Tem dinheiro. Eu quero um centroavante, porque esse Gabriel Jesus já deu. E estava certo nesse caso. Já deu. Maravilha. Muito bem. Qual você quer? O Haaland. Só que a Inter de Milão também queria o Haaland, o Arsenal também queria o Haaland. Não, é perna dura, mas todo mundo queria. Mas é um direito, todo mundo queria. É grande, tem velocidade, chuta com as duas pernas, cabeceia bem, tem virtudes, mas... Quanto custa? Ele é goleador também. Quanto custa? Mas todo mundo joga para ele, né? Se todo mundo joga para ele. Se ele tiver que buscar, quanto custa o Haaland? O Haaland custa 800 milhões. Aqui está disponível. É um sonho. É um sonho. Tem um shake que atende às suas necessidades. A gente sempre no final do programa, a gente diz onde a gente vai jantar. E de fato a gente sai depois para jantar e ficar conversando. E são várias as discussões, né? Outro dia, estava tentando provar para o Elia que na Premier League gasta-se muito. E por se gastar muito, você tende a ter um campeonato melhor do que os outros. Isso é fato. O Palmeiras investiu 703 milhões de reais com reforços nessa temporada. Foram 12 contratações, recorde no Brasil e na América do Sul. Beleza? E com esses 703 milhões de reais, o Palmeiras seria, na Premier League, o 16º time entre 20 com maior investimento. Só 4 times teriam investido, só 4 times investiram menos do que o Palmeiras na atual temporada. Com detalhe, a gente está se comparando uma janela na Europa, a janela de verão, que é a mais forte deles, contra 2 janelas nossas, a de janeiro e de julho. Esses 703 milhões de reais foram investidos pelo Palmeiras ao longo de todo o ano. Aí é questão de grana, Elia. Quanto mais... Por que o Brasil tem um futebol melhor do que a Argentina? Porque o Brasil tem maior capacidade em relação aos clubes argentinos. A gente contrata os melhores argentinos, venezuelanos, peruanos, bolivianos, enfim. Na Inglaterra você pode contratar o mundo inteiro. Então a Premier League tem a nata. E se a Premier League não olha pro Arrascaeta, Elia, não é porque não vê, é porque entende que, apesar de craque, ele não tem a intensidade do jogo de lá. E é uma pena, porque ele é muito bom jogador, ele é craque. No futebol brasileiro, sorte do Flamengo, porque vai permitir o Arrascaeta ficar bastante tempo por aqui. Eles não olham, e eu sei que não olham por incompetência deles, mas isso é um problema deles. Mas é fato, a Premier League é o maior campeonato do mundo, por quê? Porque é o que tem mais dinheiro investido.